Fala JB, beleza? Bom, bora lá para mais conteúdo sobre saúde, bem-estar e exercício físico. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre constância, sobre disciplina. Vamos nessa? Eu acho que um dos focos principais em relação ao exercício físico e que muita gente sente dificuldade e para muitas pessoas é um grande desafio é manter uma constância em relação à atividade. Primeira coisa que eu acho que precisa existir em relação ao exercício físico, aos hábitos, é a questão do propósito, né? Qual que é o propósito de eu estar fazendo exercício físico? É pela minha saúde, é pelo meu físico, é pela minha performance dentro de um esporte que eu gosto de fazer e que eu percebo que eu preciso ter uma melhor funcionalidade no meu corpo, é pela minha família, para eu poder ter mais tempo de qualidade com meu filho, com a minha filha. Enfim, eu acho que o propósito por trás do exercício físico vai fazer com que você realmente consiga manter uma certa constância, uma certa disciplina dentro do exercício. O segundo deles, eu acho que é a questão do prazer. Ou seja, eu tenho que fazer uma atividade que eu sinta prazer em fazer, né? Ou seja, vamos colocar num âmbito social. Eu tenho meus amigos que eu me reúno 2 vezes por semana para jogar o meu futebol. Ou no meu caso, que nem eu remo todos os dias. Então, eu sei que no horário que eu vou remar, meus amigos vão estar lá e ali vai ser um motivo também para eu estar reunido com os amigos, para a gente dar risada, para a gente conversar e ao mesmo tempo a gente estar fazendo exercício. Então eu acho que existe propósito, eu acho que existe uma questão de prazer por trás do exercício e outra questão que a gente também precisa trazer é a saúde, né? Quando a gente começa a pensar em saúde, se a gente for pensar, por exemplo, por que muitas pessoas fumam, acabam tendo vício de fumar e por que elas não largam o cigarro, ou é muito difícil? Existem muitas pessoas que largam, mas existem pessoas que não largam o vício, por quê? Porque elas sabem que isso é algo que vai fazer mal para elas de médio a longo prazo. É muito difícil uma pessoa que começa a fumar hoje, por exemplo, amanhã, depois de uma semana, tá com um problema respiratório, tá com um problema mais sério. Porque ela sabe que na cabeça dela, quando ela quiser, ela para. Né? Na cabeça dela, ela pensa assim, tudo bem, eu fumo há 2, 3 anos, mas se amanhã eu quiser, eu paro. E não funciona muito bem assim. Né? O hábito ruim, principalmente, é uma coisa que bastou a gente fazer uma vez, 2 vezes, a gente começa a criar e é muito difícil a gente largar. E o hábito do exercício físico é uma coisa um pouco parecida, só que ao contrário, ou seja, eu tenho que começar a fazer exercício físico, no começo vai ser difícil, no começo meu corpo vai estar se adaptando e as dores elas vão surgir, mas ao longo do tempo eu vou sentindo que os hormônios do bem-estar eles vão exercendo uma certa função ali, que vai fazendo com que o meu corpo ele tem aquela sensação do prazer do exercício. Depois eu vou sentindo que se eu paro de treinar, eu começo a sentir falta do exercício e aí você vai colocando isso como uma rotina, como um hábito e aí a questão da disciplina ela vai surgindo a partir do momento que você vai tendo resultado. Quando você vai tendo resultado, você vai se motivando. Né? Você tem resultado daquele exercício, você começa a ver que você está mais magro, que o seu corpo está mais forte e aí isso te motiva a continuar nesse foco, então você vai tendo mais disciplina. Só que bastou você sair um pouquinho da sua rotina, uma viagem, sei lá, de 15 dias, uma semana no trabalho um pouco mais estressante, um pouco mais cansativa, e aí você começa também a querer desistir do exercício. Você começa talvez a se alimentar de uma forma um pouco mais errada e isso acaba já gerando um certo gatilho para falar, se eu não estou me alimentando tão bem quanto eu gostaria, eu também vou parar de fazer exercício hoje, eu só vou voltar na semana que vem e aí isso acaba virando uma bola de neve. Por isso que a gente fala que a gente não pode criar altas expectativas em relação ao exercício, a gente não pode criar altas expectativas em relação ao resultado, porque a chance de se frustrar é muito grande. Porque a gente sabe, principalmente pessoas que trabalham todo dia, que têm família, que têm vida social, a gente sabe que vai ter dias que você vai conseguir cumprir a planilha de treinamento lá bonitinha, você vai conseguir se alimentar bem, mas tem dias que às vezes você vai ter que ficar com o seu filho que está com febre, não vai conseguir treinar, às vezes você vai ter que ficar um pouco mais no trabalho e não vai conseguir treinar, vai acabar se alimentando ruim, se alimentando mal, e aí no dia seguinte é jogo que segue e tá tudo certo. Então, em relação ao exercício físico, a motivação, a disciplina, isso é algo que a gente precisa colocar aos poucos no nosso dia a dia. É algo que a gente não pode se cobrar tanto, mas a gente tem que ter a consciência de que isso é muito importante, tá bom? Então, espero que você consiga manter uma disciplina, uma constância, de que você consiga
entender que nem todos os dias são iguais e tem dias que realmente você vai sair um pouquinho aí da sua rotina, você não vai agir da forma como você esperava, mas eu tenho certeza, se você manter o foco, no dia seguinte você vai voltar à sua rotina saudável e você vai ter ótimos resultados. Beleza? Então, aguarde aí para mais conteúdos. Valeu! Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis, design que inspira. Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária, a número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos.